Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora, hoje vou falar com vocês sobre a importância da liberdade, mas antes disso, deixem aquele like e subscrevam o canal, se não estão subscritos, porque ajuda imenso aqui ao crescimento do canal e, portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. Muito bem. Então, a importância da liberdade. Eu já tenho falado aqui várias vezes no canal, eu entro um bocadinho dentro da política. E embora eu não goste muito de entrar em temas que, por vezes, as pessoas chateiam-se muito e discutem e tudo mais, porque eu não quero entrar dentro do barulho, ok? Eu quero acrescentar à conversa e não estar a destruir e estar uns contra os outros. Eu não sou essa pessoa, ok? Aquilo que eu percebo é que existe descredibiliza-se ou não se dá a importância que deveria se dar à liberdade, ok? E o que é que eu quero dizer com isto? Eu sinto cada vez mais a liberdade está a ser atacada, ok? Que as pessoas não dão importância à sua liberdade. E vejo isto porque se atacam a liberdade dos outros, ok? E existe, por vezes, muita confusão onde é que começa a minha liberdade e onde é que termina a minha liberdade, porque a minha liberdade termina onde começa a do outro. E eu tenho ficado afastado. Eu falei um pouco no meu podcast e falei em alguns vídeos, talvez, sobre o tema da pandemia, não é? E, portanto, eu tentei não falar muito sobre isso aqui nos meus vídeos, mas isto foi um catalisador para temas muito importantes como a liberdade. E onde é que começa a minha liberdade? Onde é que termina a minha liberdade? Isto porque houve restrições de liberdade, não é? De movimento, etc. Portanto, houve muitas liberdades foram-nos retiradas. E é tal coisa. Isto, pelo menos, dá-nos que pensar na sua importância. Okay? E eu percebo que, infelizmente, existe um movimento contra as nossas liberdades. E atenção, eu não estou a falar agora, eu falei nas restrições da pandemia, simplesmente para dar-vos um exemplo da importância das nossas liberdades. Okay? Não estou a dizer que se foi bem, se foi mal, é discutível algumas, se foram bem ou se foram mal, isso é discutível. E, portanto, eu acho que algumas foram corretas, outras foram incorretas, portanto, eu não vou entrar por aqui. Portanto, acho que, por exemplo, vou dar um exemplo em concreto, não é? No início da pandemia, acho que fez sentido. Portanto, acho que no início da pandemia, acho que houve, meio que, generalmente falando, todas as pessoas estiveram de acordo, em que fazia sentido porque não sabíamos muito bem com aquilo que estávamos a lidar. E, portanto, por essa razão, fez sentido, portanto, inicialmente. E acho que todos estivemos de acordo com isso. Portanto, aqueles primeiros 3 meses, 4 meses, que as pessoas estavam muito confusas, não sabíamos muito bem o que é que estava a acontecer. Portanto, aquilo, inicialmente, eu acho que fez todo o sentido. Acho que houve muito pouca controvérsia em relação a esses. Inicialmente, acho que houve muito pouca controvérsia. Porque, de facto, existia, portanto, uma ignorância, um desconhecimento sobre o que é que estava a acontecer. Mas quando nós vimos, por exemplo, medidas, não se poder passar entre concelhos, ou medidas que os supermercados só podiam estar abertos da parte da manhã, quer dizer, eu lembro-me de comentar com os meus amigos na altura, de dizer, fazia sentido era que estivessem abertos 24 horas, e não só de manhã, não é? Porque é absolutamente o oposto, não é? Eu recordo-me de, nessas manhãs, por vezes, eu normalmente faço compras online, portanto, não vou ao supermercado. Vou ao supermercado normalmente ao buscar pão, ou assim, ou uma coisa assim, já. Mas pronto, as compras, digamos assim, eu mando vir sempre para casa, não é? Eu não gosto de ir às compras, então mando vir para casa. Mas eu recordo-me, por exemplo, por alguma razão, eu ia passear, ou seja, aquilo que for, e ia de manhã, e uma manhã, por exemplo, de sábado, ou uma manhã de domingo, que normalmente não tem quase ninguém, a cidade normalmente não tem quase ninguém, porque as pessoas normalmente vão mais à tarde, ou porque ficam de manhã, ou a partir da hora do almoço, seja o que for, é que começa a haver um pouco mais de movimento. Às 9, 10 da manhã, não é? Trânsito, montes de trânsito. Os supermercados cheios de pessoas, não é? Quando o resultado, ou pelo menos a ideia, seria absolutamente o contrário, não é? Era que houvessem menos pessoas. Portanto, a ideia era
Se nós tivéssemos 24 horas os supermercados abertos, por exemplo, ou as coisas poderem estar abertas o máximo tempo possível, as pessoas vão mais esporadicamente, não é? Ou seja, eu posso ir, se eu quisesse, por exemplo, ir à meia-noite, eu podia ir à meia-noite. Claro que eu não podia porque estava fechado, mas estivesse aberto, não é? Era melhor. Portanto, quanto mais horas estivesse aberto, existia mais tempo para as pessoas poderem ir, não é? Ou seja, uma pessoa vai às 8 da manhã, as outras pessoas podem ir às 8 da noite, não é? Portanto, faz mais sentido assim do que se estiver só aberto de manhã e as pessoas tiverem de ir, não é? Para buscar as compras por durante a semana estão a trabalhar, e vão ao fim de semana, que é muito normal, as pessoas irem ao fim de semana porque têm mais tempo disponível, a grande maior parte das pessoas, não é? Fazia sentido estar mais horas abertas e não menos, não é? Portanto, este tipo de restrições não fez sentido absolutamente nenhum. Porque o objetivo não era as coisas estarem fechadas. O objetivo era as pessoas não estarem em contacto com umas com as outras ou estarem em contacto o mínimo possível. Não é? Portanto, essa é a ideia. Não é fechar as coisas. Não é? Só supostamente essa seria a ideia. As pessoas não estarem em contacto umas com as outras. Mas também percebo que, portanto, governar numa coisa que, digamos, não é normal, que seja mais complicado. Não é? Portanto, eu percebo perfeitamente isso. E, portanto, também percebo que muitas medidas que foram tomadas não foram corretas e foram erros tomados pelo Governo. E pronto, que é natural, todos cometemos erros. Mas pronto, acho que alguns foram muito óbvios, não é? Uns foram muito óbvios. Essa dos supermercados foi, se calhar, um dos maiores erros, não é? Na minha opinião, não é? Uma das coisas que não fez absolutamente sentido nenhum. Mas pronto. Mas eu queria falar num termo mais geral, ok? Portanto, da importância da liberdade, que, por exemplo, nós tivemos situações onde, por exemplo, a utilização das máscaras, tivemos situações onde, sei lá, a situação da vacinação ou não vacinação, pronto, muitos temas, não é? E é tal coisa, não permitimos as pessoas a terem ideias diferentes. E por esta razão, eu não sei sequer se vai aparecer aqui um aviso a falar, porque normalmente sempre que se fala deste tema aparece sempre um aviso e tudo mais. Tudo bem, pode aparecer o aviso, não tem problema nenhum. Mas aquilo que eu percebi foi que não se dá importância às pessoas terem opiniões diferentes e a tomarem decisões diferentes. Eu posso não estar de acordo, e esta é que é a questão que eu fiquei mesmo. Sinceramente, eu não estava à espera de ver este tipo de polarização e deste tipo de falta de consideração pela liberdade das pessoas. Reparem, eu não estou de acordo. Por exemplo, existem pessoas negacionistas e tudo mais, que não acreditam que existe, etc. Eu não estou de acordo com essas pessoas. Não é? Eu não estou de acordo. Mas eu não acho que devemos cancelar essas pessoas. Eu acho que essas pessoas devem ter direito a existir e devem ter direito a ter a sua opinião. Podem estar absolutamente erradas. Ok, tudo bem, mas deixem-na estar. Estão a ver? É tipo, ok, tenho esta opinião. Ok, olha, não estou de acordo. Qual é que é o problema? Deixem a pessoa existir. Estão a perceber? Esta é a minha questão. É que, quando uma pessoa, por exemplo, vamos dizer uma pessoa ignorante. Uma pessoa é ignorante sobre determinado tema. Deixem-na ser. Estão a ver? Deixem a pessoa ser. A pessoa tem uma opinião completamente diferente da vossa. Tudo bem, deixem-na estar. Estão a ver? Deixem ter a liberdade de pensar aquilo que pensam. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, sei lá, no Twitter, nas redes sociais, whatever, pronto, eu tento não perder muito tempo com essas coisas, mas overall, não é? Eu não vejo notícias e nada do género, mas quando vejo um debate, ou quando, seja lá aquilo que for, ou falar com amigos, seja aquilo que for, eu discordo muitas vezes com os meus amigos, discordo muitas vezes com os meus familiares, discordo muitas vezes de coisas que vejo na televisão, então, eu até evito ao máximo, porque eu discordo, pronto, não me acrescenta nada, as notícias, não sei o quê, mas eu percebo é que, eu penso assim, eu quero que as pessoas tenham a liberdade de pensar naquilo que quiserem e de pensarem pela sua própria cabeça. Porquê? Porque aquilo que eu gosto é o seguinte: eu gosto de ver duas pessoas a falar sobre determinado tema e eu, no final daquela conversa, ok, eu chegar à minha própria conclusão. Portanto, é isto que eu gosto. Eu gosto de chegar à minha própria conclusão e tomar uma decisão pela minha cabeça daquilo que eu acho que faz mais sentido. Reparem, se eu tiver pouca informação e se souber um lado da história, seja aquilo que for, seja em que tema for, eu não tenho os dados todos, percebem?
E até pode vir uma pessoa que acrescenta uma história que eu acho, na minha opinião, absolutamente ridícula. Mas eu quero ouvir o ponto de vista dela. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Eu quero ouvir o máximo de pontos de vista diferentes, seja sobre aquilo que for. Okay? Eu quero que as pessoas tenham liberdade de falar, okay? Para eu depois, por mim, poder tomar a minha própria decisão. Pensar se a pessoa está... Acho que a pessoa está certa. Será que aquilo faz sentido? Onde é que está ali a falha no raciocínio daquela pessoa? Olha, eu concordo com esta pessoa. Olha, eu não concordo. Eu quero ter esta... portanto, eu quero ser eu. Quero ser eu a decidir por mim. Okay? Eu quero ter isto. E eu quero também que as outras pessoas tenham. Okay? E, portanto, nós estamos a ver no Canadá, portanto, vacinas obrigatórias. Estamos a ver, portanto, obrigações e não recomendações. Que é aquilo que eu acho que é. Nós deveríamos ter, ok, mais apreço pela nossa liberdade e pela liberdade dos outros, porque a liberdade dos outros também é a nossa, não é? O outro é livre, eu também sou. O outro não é livre, eu também não sou, percebem? E, portanto, se dissermos assim, ok, eu acho, por exemplo, em relação, por exemplo, à vacinação, okay? Eu acho que as pessoas se deveriam vacinar. Ok, é a tua opinião. Vacinas, tudo mais, não sei o quê, e eu acho que os outros também se deveriam vacinar. Eu acho que tu tens todo o direito de falar com os teus amigos, com os teus familiares e dizer, olha, eu acho que é melhor se vacinares, acho que funcionam, acho que faz sentido, etc. E acho que tens todo o direito de falar sobre isso. Mas acho que uma pessoa que seja da opinião contrária também tem o direito de se expressar. Eu acho que não, porque isto tem dados, ou seja o que for, e tem a sua opinião também, que não querem e acham que não faz sentido e acham que não funcionam, e seja aquilo que for, e acho que estamos todos... E esta é que é a questão. Eu acho que tanto uns como os outros têm legitimidade para terem a sua própria opinião e para tomarem a sua decisão. Porquê que uns têm e porquê que outros não têm? Têm de ter a sua opinião. E eu posso estar em desacordo com um ou com o outro, não interessa. Eu pessoalmente posso estar, tudo bem, não é? Mas eu quero que tenham a sua opinião. Não é? Eu não é por estar em desacordo com uma pessoa que eu quero silenciá-la. E por isso é que, por exemplo, eu num dos vídeos passados escrevi, que tem no canal, onde falo sobre a cultura do cancelamento, onde falo sobre o caso do Monarca e do Joe Rogan, temas onde foram cancelados, onde o Monarca defendia que deveria existir um partido nazi e tudo mais, e que eu acho que ele não deveria ter sido cancelado por isso, até porque eu acho que ele não se explicou bem, mas de qualquer forma, pronto, tudo bem, foi cancelado, olha, é o que é a cultura que temos, não é? Embora eu não esteja de acordo, mas aquilo que eu acho é que quando nós estamos a querer cancelar as pessoas, quando nós não estamos a deixar as pessoas serem livres, a terem a sua opinião e tudo mais, eu não percebo. Eu acho que deveríamos não... Reparem, deveríamos até, de alguma forma, dar valor às pessoas que dão a sua opinião, mesmo não sendo uma opinião comum. Porque é difícil dar uma opinião controversa. Estão a perceber? Eu, por exemplo, falo por mim, eu tenho uma opinião, se calhar em determinadas áreas da minha vida, ou áreas da vida em geral, que são um pouco diferentes, ok? Pronto, que se calhar, que algumas pessoas se calhar diriam que são controversas, não é? Para mim são as minhas opiniões, é o que é. E eu acredito que todas as pessoas em determinada área tenham uma opinião um pouco controversa da mainstream, digamos assim, do normal, digamos assim. E o que é que sentem? Sentem medo em falar sobre isso. Enquanto eu acho que não deveriam ter medo de falar sobre isso. Eu acho que deveriam falar e dizer, portanto, as suas opiniões, porque se uns têm o seu direito de ter a sua liberdade de expressão e falar e dizer aquilo que pensam, os outros também têm. Agora, vamos ver aqui um exemplo em concreto. Eu vou-vos dar um exemplo de uma opinião minha em concreto que eu tenho, ok? Que eu arrisco aqui a ser cancelado. Mas não tem problema, ok? Ora bem, eu acho que já falei sobre isto em podcast e tudo mais. Portanto, não sei, não tenho certeza, mas eu penso que já falei sobre isto, que é... Eu acredito que as pessoas têm direito a ser ignorantes. Okay? Eu acredito que as pessoas têm direito a ter as suas crenças. Ou seja, por outras palavras,
eu acredito que uma pessoa que seja racista, por exemplo, okay, e que acredita que o seu tom de pele é superior ao outro, eu acredito que a pessoa, enquanto crença, tem o direito de ter essa crença. Agora, percebam aquilo que eu estou a dizer. Eu, pessoalmente, acho que a pessoa não sabe o que está... É uma crença ignorante, é uma crença que não tem qualquer base em factos verídicos. Portanto, é uma coisa que não é real. Okay? É algo que é falso. Okay? Em termos científicos, é algo absolutamente falso. Portanto, a diferença entre uma cor de pele e outra, seja branca ou preta, seja o que for, é a quantidade de melanina. Portanto, é só isto. Não é absolutamente mais nada em termos de... Ou seja, não há nada. É só isto. Okay? Em termos científicos, em termos reais, okay? Em termos fundamentais, em termos de fundamentos, é isto. Não existe absolutamente mais nada. Okay? Agora, existem pessoas que acreditam que uma raça ou outra raça... Existem pessoas que nem a cor da pele, em termos de acham que determinada raça é superior à outra. Nós já sabemos, com base em dados científicos, que isso não é real. Portanto, isto não é real. Não tem fundamento absolutamente nenhum. E, portanto, é verdade que, pode ter, em termos físicos, pode ter vantagens uma raça ou outra. Portanto, eu posso falar, por exemplo, de mim. Os meus olhos são... estou a falar dos meus olhos porque, pronto, como podem ver, não é? Eu vejo mal. E há pessoas que veem bem, não é? Portanto, tem vantagem a mim nesse sentido. Mas eu estava até a falar nos meus olhos. Os meus olhos são... Portanto, tenho olhos azuis. E os meus olhos são... geralmente pessoas de países nórdicos, ok? E eu sei disso, pronto, uma loja vou ao oftalmologista e uma oftalmologista, pronto, ele disse-me que, porque eu tinha muita dificuldade, e tenho dificuldade, em relação à luz, eu estou assim com a luz e os meus olhos fecham-se muito, estão a ver? Porquê? Porque o meu olho é mais, portanto, basicamente a forma como me explicou, é mais assim, ok? Enquanto olhos, por exemplo, das pessoas, portanto, de países africanos ou algo do género, é mais assim, ok? Porquê? Porque para ter a capacidade de se proteger contra o sol, e portanto é mais assim, e para a claridade não fazer tanta... Portanto, não, ou seja, basicamente o corpo adapta-se a isso, né? E é mais assim. E portanto não tenho tanta dificuldade com claridade como eu, por exemplo, ok? Tenho mais dificuldade. Pronto, basicamente foi esta explicação que ele me deu. Deve haver aí médicos que explicam melhor e que... Pronto, mas pronto. Basicamente aquilo que eu queria dizer em relação a isto é que existem diferenças de facto, mas... as diferenças enriquecem-nos, não é? E não nos empobrecem. E há pessoas que acham que empobrece. Não é? Olha, por exemplo, o próprio Joe Biden, não é? Que é presidente dos Estados Unidos da América hoje, não é? Enquanto falo, neste momento ele foi eleito em 2021, não é? Portanto, se não estou em erro. Ele era a favor da separação portanto, entre negros e brancos. Portanto, ele era a favor dessa separação, não é? Eu sou absolutamente contra, não é? Eu não acredito em diferença, portanto, nesses termos, não é? Eu não acredito que sequer é relevante, não é? Eu acho que é uma coisa completamente insignificante. Acho que até deveríamos, quer dizer... Eu não percebo sequer como é que ele é presidente dos Estados Unidos da América, após declarações destas, não é? Neste caso aqui, eu acho que é grave, não é? Acho que é uma coisa grave. A população estar a votar nele, sabendo que ele é a favor, ou que já foi a favor, portanto, eu, por exemplo, não votaria nele, não é? Respeito as pessoas que votaram nele, portanto, é lógico que tenho o direito a votar, mas se eu tivesse a oportunidade de votar, não votaria nele, não é? Votar no Trump também seria difícil, provavelmente iria votar noutro candidato mais pequeno. Eu sei que existia alguém libertário dentro da lista e provavelmente eu iria votar nesse candidato. E portanto é tal coisa. Nós temos de deixar as pessoas ter as suas opiniões, não é? E ter as suas liberdades. E quando não concordam, e é aqui que está, por exemplo, o ponto, não é? Por exemplo, o Joe Biden era a favor da separação entre negros e brancos. Eu sou absolutamente contra. Eu posso dar a minha opinião e dizer, não, olha, Joe, acho que estás errado. Acho não, na minha opinião estás errado. Eu não sou a favor disso, não é? Ou seja, eu não vou votar em ti. Estão a ver? Portanto, eu não vou votar em ti e portanto, estou a utilizar
a minha liberdade de fazer aquilo que eu acho que é melhor, que é não votar em ti, porque eu não sou a favor dessas tuas políticas. Pronto. Estou-me a fazer entender? E, portanto, aquilo que eu percebo é que existe um cancelamento. E qual é que é o problema do cancelamento e de não se dar importância à liberdade? Seja liberdade de expressão, seja qual for a liberdade. Mas qual é que é o problema disto? É que se cria um pensamento único. E qual é que é o problema do pensamento único? O problema do pensamento único é que não te dá a liberdade de seres diferente. Não te dá a liberdade de tu seres tu. Não te dá a liberdade de seres tu próprio. Porque repara, todos nós somos diferentes. Todos nós, todos os seres humanos somos bilhões e somos todos diferentes. É verdade, podemos ter semelhanças, podemos até ser muito parecidos. Há irmãos gêmeos que são iguais, não é? E em termos de personalidade podem até ser muito, muito parecidos, mas iguais não são. Okay? A minha mãe diz-me que eu tenho parecenças com o meu pai, mas eu não sou igual ao meu pai. Tenho traços de personalidade muito idênticos, ou até iguais, mas outros são completamente diferentes. Não é? Porque somos pessoas diferentes. Okay? Podemos ser parecidos, mas somos diferentes, não é mesmo? E, portanto, por esta razão, imaginem o que era eu ter de ser obrigado a ter o pensamento idêntico ao meu pai. E isso é terrível. Porque existem coisas que eu não concordo. Estão a ver? Existem coisas que eu quero fazer de maneira diferente. Como é lógico, ele dá-me liberdade para eu fazer diferente, não é? Que ele também, como eu, temos este traço idêntico, é a favor da liberdade de expressão e de cada um fazer aquilo que, dentro da sua liberdade, que acha que é melhor, não é? É isto. Eu acho que é muito importante a liberdade. A importância da liberdade é enorme. Okay? Sem liberdade... sem liberdade não temos nada, ok? Porque não podemos ser nada, não é? Se não tivermos a liberdade de sermos quem nós somos, somos o quê? Não é? Temos o quê? É muito difícil, ok? Portanto, acho que é algo que vale a pena lutar pela liberdade, ok? E pronto, é isto. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Um vídeo um bocadinho diferente, mas pronto. Caso queiram apoiar monetariamente aqui o canal, já sabem. Tem o link aí em baixo para apoiar monetariamente. Caso não queiram apoiar monetariamente, não tem problema absolutamente nenhum. Deixem só aquele like e subscrevam o canal, porque já ajudam imenso o crescimento do canal. E pronto, agradeço imenso a todos que o fazem. E pronto, fiquem bem. Até a próxima.